hoje é o dia 28 de abril, é o Dia Mundial em memória das vítimas de acidentes de trabalho e doenças ocupacionais. Então, é uma data bem emblemática e dentro desse contexto, né, do Abril Verde também, que é o mês em alusão à segurança e saúde do trabalho, a importância desse tema, vem à tona essa questão da gestão dos riscos psicossociais no trabalho, que, como eu disse no início, tem estado bem em evidência nesses últimos meses, principalmente por conta, né, do início da obrigatoriedade a partir de 26 de maio agora, da previsão, né, da inclusão dessa gestão desses riscos psicossociais no gerenciamento de riscos ocupacionais GRO, PGR das empresas. Então, eu gostaria que você falasse um pouco desse tema, enquanto a gente aguarda aí a inclusão da Lidiane, e se você puder fazer uma breve introdução sobre o assunto. Primeiramente, para quem não conhece, né, o Paulo Conceição, ele é auditor fiscal do trabalho, ele é coordenador do projeto de combate à subnotificação de doenças do trabalho, no âmbito da Superintendência Regional do Trabalho da Bahia, onde ele é lotado. Ele também é doutor em saúde pública pela Universidade Federal da Bahia, a UFBA. Então, Paulo, seja muito bem-vindo mais uma vez. Faça, por favor, uma breve introdução, né, do tema, enquanto a gente aguarda a chegada da Lidiane Barros. E aí, Diego, obrigado. E como você bem fez essa introdução, os fatores de risco psicossociais têm sido bastante comentados e não é sem razão, né? É exatamente porque nós temos aí um grande número de afastamentos a cada ano por doenças relacionadas à questão da saúde mental, e então esse assunto é muito propício para essa data, né, para a gente estar discutindo. Estou vendo aqui que a Lidiane conseguiu entrar. Seja bem-vindo. Boa noite, finalmente. Boa noite. Tá certo. Então, você estava falando, Paulo, não vou... Não. A verdade, assim, a gente estava aguardando, eu estava só começando a dizer da propriedade do tema, né, para se abordar hoje, exatamente pela questão do grande número de afastamentos de trabalhadores e trabalhadoras por doenças relacionadas à saúde mental. Então é importante que a gente discuta, mas a gente não chegou a falar nada, a gente podia manter a ordem de apresentações, né? E aí você falaria e depois em seguida também faça a complementação. Bom. Seja muito bem-vinda, Lidiane. Lidiane, auditora fiscal do trabalho, chefe do setor de fiscalização de segurança e saúde no trabalho da Superintendência Regional do Trabalho da Bahia, Ministério do Trabalho e Emprego. É auditora desde 2010, né? Paulo, auditor desde 2007, então tem bastante experiência nessa área. Eles, no dia a dia de fiscalização, eles fiscalizam eminentemente questões ligadas à segurança e saúde do trabalho. E Lidiane é chefe e Paulo coordenador. Então, sejam muito bem-vindos para falar aqui desse tema tão importante que tem estado, como eu disse, em bastante evidência nesses últimos meses, por conta dessa obrigatoriedade a partir de 26 de maio, que tem, às vezes, assim, espantado um pouco as empresas, né? Tem deixado um pouco de receio, como é que vai ser e tal. Então, a gente traz essa live também para esclarecer essas dúvidas, essas questões, como é que isso começou, como é que vai funcionar. Então, Lidiane, também seja muito bem-vinda e, por favor, uma breve introdução. Tá certo, então, boa noite a todas e todos presentes, as pessoas aqui que estão acompanhando a live, que também acompanharão, né? Estou dando boa noite, mas pode ser bom dia, pode ser boa tarde. Como o Diego me apresentou, sou Lidiane Barros, sou auditora fiscal do trabalho. Diego, eu vou fazer uma breve audiodescrição, tá? Só por questões de acessibilidade. Então, eu sou uma mulher parda, cabelos compridos, eu estou de camisa preta, uso óculos e estou na sala da minha casa participando dessa live com um assunto tão importante em um dia, que é o dia 28
8 de abril, que ele marca, né, o Dia Mundial em Memória das Vítimas de Acidentes e Doenças do Trabalho. É um dia que não é comemorativo, é um dia de luta, na verdade, é um dia de luta e de fazer com que a gente coloque no centro de discussão e de debate o quanto o trabalho é central e o quanto o trabalho ele pode interferir na saúde das pessoas, né? O Brasil ainda figura entre os 4 primeiros colocados em número de acidentes e doenças do trabalho a nível mundial. E o Brasil também tem uma grande chaga, que é a subnotificação desses acidentes e desse adoecimento, principalmente o adoecimento decorrente do trabalho, tendo em vista esse processo de ocultação efetivamente, né? De não se buscar a partir analisar o adoecimento como algo relacionado ao trabalho. E o tema que a gente vai tratar hoje, principalmente o colega Paulo vai trazer aqui, é um dos adoecimentos que a gente vê a subnotificação gritante, né, quando dos processos de fiscalização, e sabemos que nós somos muito incipientes, iniciantes nessa questão da fiscalização dos riscos psicossociais no meio ambiente de trabalho, mas estamos caminhando, independente de um termo expresso dentro de uma norma regulamentadora, tendo em vista que a obrigação legal de se fazer a gestão do meio ambiente de trabalho, fazer com que esse meio ambiente de trabalho seja digno, salubre e não adoecedor para os trabalhadores e trabalhadoras ali presentes, sempre existiu, tanto por meio da Constituição, quanto da CLT, quanto da NR1, quanto da NR17, quando a gente se refere ao tema em específico, e a nossa atuação enquanto auditoria fiscal do trabalho também, ela sempre existiu, mesmo, como eu disse, não tão forte, não tão presente, né, quando se fala na abordagem desse tema, mas sempre existiu, temos números referentes a isso, temos números aqui no estado da Bahia, temos projetos aqui no estado também, então acho que a gente pode poder falar sobre isso. Agora, Diego, eu só queria fazer, antes de começar o tema em si, eu queria trazer alguns dados referentes a fiscalização do trabalho aqui no estado e também a questão do acidente e do adoecimento, só para deixar marcado, porque como esse dia, ele é um dia de memória às vítimas de acidentes e doenças do trabalho, eu acho que é importante a gente trazer alguns dados aqui da Bahia, né, tanto referente à questão do adoecimento e do acidente, hoje em termos de números notificados, ou seja, com comunicação de acidente de trabalho emitidas pelo empregador. Em 2025, já temos aproximadamente 5 mil acidentes de trabalho notificados, esse no âmbito da notificação, e já temos 32 óbitos notificados aqui no estado da Bahia. E assim, gente, eu estou frisando sempre a questão do notificado, porque, como eu falei no começo, a subnotificação, a ocultação dos acidentes de trabalho e do adoecimento de trabalho ainda é muito grande no nosso país, havendo, inclusive, setores que beiram 85%, 90% de ocultação e subnotificação. No estado da Bahia, hoje, a gente tem como principais setores adoecedores e acidentadores o setor hospitalar, o setor bancário, o transporte rodoviário de cargas e transporte rodoviário de passageiros, também correios, que também é extremamente, é uma das atividades também que tem um grande número de comunicações de acidente de trabalho emitidas, e a construção civil, né, que nós também temos um grande número de acidentes de trabalho no setor, e da mineração também. E o setor da mineração associado, inclusive, com a subnotificação, tendo em vista que é um setor que, dependendo da atividade desenvolvida dentro do que se chama de mineração, do que a gente considera como mineração, a informalidade e a precarização do trabalho é um fator muito marcante, o que contribui para a subnotificação. Gostaria de trazer também dados da fiscalização. Nós hoje, em que pese termos um número extremamente reduzido de FTs realizando a fiscalização no estado da Bahia, tendo em vista comparativamente com o número de empresas e de trabalhadores dentro do mercado de trabalho, e coloco trabalhadores não empregados, porque o nosso escopo ele sempre tem que ser mais ampliado. Nós temos hoje um resultado em 12 meses de 114 empresas interditadas e embargadas,
isso decorrente da constatação de grave e iminente risco àqueles trabalhadores e trabalhadoras presentes no meio ambiente de trabalho, quando da fiscalização. E nós temos em ações fiscais voltadas para ambiente de trabalho, uma totalidade de 5.350 autos de infração lavrados. Então, eu gostaria de trazer esses números, né? Porque é importante trazer os nossos resultados também, mesmo, como eu disse, numa realidade de poucos AFTs e diversos problemas, diversos descumprimentos dentro no que tange ao meio ambiente de trabalho, que a gente ainda verifica aqui no nosso estado e também no nosso país, né? O nosso estado só reflete os números a nível nacional. Então, é isso. Pronto. Obrigada aí pela oportunidade das falas iniciais. Obrigado, Lidiane. Então vamos passar logo, sem mais delongas, para Paulo, para que Paulo possa fazer alguma explanação sobre esse assunto. Eu não sei por onde Paulo deseja começar, mas seria interessante explanar um pouco, né, de como começou essa obrigatoriedade, o que mudou, qual é o contexto e, se possível, passar alguma coisa sobre a fiscalização, né? Como é que seria essa fiscalização dos riscos psicossociais no trabalho, que eu acho que é a dúvida de muita gente em relação ao tema. Pois não, Paulo? Ok. Vou fazer também a autodescrição, né, como a Lidiane nos lembrou aqui de fazer. Sou homem preto, com cabelos cacheados, estou usando óculos com armação escura, redonda, e tenho uma barba branca, e estou usando aqui uma camisa azul. Nós, então, ficamos de falar, né, sobre os riscos, fatores de risco psicossociais, e é interessante já contextualizar que em 2022 a OIT e a Organização Mundial de Saúde fizeram uma estimativa e estimaram 12 bilhões de dias perdidos por ano. Essa é uma estatística que se faz, né, tipo, contabilizando os afastamentos totais que existem, somando. Então, no mundo, 12 bilhões de dias perdidos e um custo estimado em $1 trilhão devido aos afastamentos por ansiedade e depressão, principalmente por esses dias não trabalhados, por perda de produtividade. Então, assim, é um problema mundial muito importante. A gente está falando aqui de uma situação de cerca de 700 mil casos de suicídios por ano, milhões e milhões de casos de depressão, e a gente sabe que grande parte dessas pessoas são pessoas que estão aí no mundo do trabalho, então grande parte desses eventos podem sim ter relação com o trabalho. No Brasil, recentemente, uma reportagem foi muito bem discutida e apareceu foi replicada em várias mídias também. Nós tivemos mais de 470 mil afastamentos previdenciários em 2024 por casos relacionados à saúde mental. Isso significou, Diego, um aumento de quase 70% em relação ao ano anterior, de 2023. Então, mais de 470 mil afastamentos. Grande parte desses afastamentos, quase que todos eles são registrados como doenças, como se fossem doenças comuns, que é a terminologia que a Previdência usa para dizer que são as doenças não relacionadas ao trabalho. Então, os benefícios, quando são relacionados ao trabalho, são chamados de acidentários, os benefícios não acidentários ou comuns são aqueles que não se fecham diagnóstico. Só que nós sabemos que, certamente, um percentual, os estudos variam, mas em torno de 15% a 20%, 30% desses eventos certamente teriam relação com o trabalho e deixam de ser notificados, que é o que a Lidiane também já comentou sobre a subnotificação dos acidentes e das doenças relacionadas ao trabalho. Então, quando a gente fala de fatores psicossociais, é interessante a gente usar uma definição que a OIT utiliza, que significa que, quando fala em fatores, são todas aquelas interações que existem, né, entre o ambiente de trabalho, quando fala ambiente de trabalho, ambiente, o processo, a organização do trabalho, e a interação que os trabalhadores e trabalhadoras têm com esse ambiente, a sua capacidade de atender ou não atender as demandas de trabalho, combinado com as necessidades que esses trabalhadores têm, suas expectativas, fatores culturais, fatores pessoais e outros fatores extralaborais. Então, quando fala fatores psicossociais, e aí é bom para todos que estão nos ouvindo, todos e todas as pessoas, são todas essas relações e inter-relações que podem gerar situações positivas, como, por exemplo, quando você tem um trabalho que reconhece a sua atividade,
que tem uma boa compensação, que você se sente reconhecido ou reconhecida. Então, esse trabalho tem um bom significado, pode significar um fator de saúde, ou pode significar, por outro lado, um fator de adoecimento. Então, quando a gente fala fatores de risco psicossociais, a gente está colocando que são quando essas interrelações estão agindo de forma negativa e pode gerar um adoecimento, pode gerar um sofrimento mental ou outros adoecimentos relacionados ao trabalho. Então, a primeira coisa que a gente queria deixar claro é que a gente, quando fala fatores psicossociais, são todos os fatores, e isso eu chamo fatores de risco, são quando podem provocar adoecimento. E aí, Diego, Lidiane, todos que estão nos ouvindo, todas, a gente está colocando aqueles fatores relacionados ao trabalho que têm que ser gerenciados pelo trabalho. Tá? Então, quando a gente fala de gerenciamento de riscos ocupacionais, são os fatores de riscos psicossociais relacionados ao trabalho. Tá? A gente está aqui abordando essa situação, porque houve uma primeira dúvida que surgiu, foi assim, poxa, então a gente vai ter que estar tratando de tudo, dos fatores culturais, pessoais, extralaborais? Não. O PGR e o GRO vão estar tratando os fatores relacionados ao trabalho que podem gerar adoecimento. E aí, uma primeira pergunta que surgiria é, então, sim, mas isso então não estava sendo discutido, tão discutido porque é uma coisa nova. Somente agora que se começou a falar, mas não é verdade. Desde a década de 70 já tem estudos registrados em relação à importância dos fatores de risco psicossociais em relação ao adoecimento de trabalhadores e trabalhadoras, e em 1984, olha a data, 1984, a OIT já publicou o seu primeiro documento oficial sobre isso. Eu vou até ler aqui, o nome em castelhano, Fatores Psicossociais em Neotrabalho, Natureza, Incidência e Prevenção. Em português, Fatores Psicossociais do Trabalho, Natureza, Incidência e Prevenção. Um documento de 1984 que está disponível na internet, é interessante que se tenha acesso, até para que não se diga, poxa, é novo, então nunca tínhamos ouvido falar. Não, não é novo. E aí, os fatores de risco psicossociais podem causar, principalmente, as doenças mentais relacionadas ao trabalho, né? Já falamos aqui de ansiedade, já falamos aqui de depressão, já falamos, não falamos ainda o termo, mas assim, o esgotamento profissional, aquele esgotamento total, que tem um termo em inglês que é chamado de burnout, mas aquele condição de esgotamento, de falta de condições de fazer as coisas, né? Mas não só são as doenças relacionadas à saúde mental. A gente sabe, isso está bem definido, inclusive faz parte da lista nacional de doenças relacionadas ao trabalho, que os fatores de risco psicossociais também podem causar outros agravos. Não sei se você está sabendo disso, Diego, todos os demais, mas, por exemplo, a hipertensão arterial, angina pectoris, aquela dor, né, torácica em função desses fatores, o próprio infarto agudo do miocárdio, outras doenças, por exemplo, as doenças osteomusculares, que estão muito relacionadas aos fatores biomecânicos, repetição, esforço com os membros superiores, trabalho com os membros superiores acima do nível do ombro, quando, além dos fatores biomecânicos, estão associados aos fatores de risco psicossociais, há uma interação, ou seja, essas doenças acontecem de uma forma muito mais comum, então há uma relação também com essas doenças. Então são diversos agravos, não são somente as doenças mentais. Quando a gente falou dos 470 mil casos, ali era só de doenças mentais. E as outras doenças ainda menos reconhecidas ou associadas com esses fatores de riscos. E a questão é, a NR1, da forma como ela está vigente hoje, né? Agora em abril, vigente desde 2021, ela não tratava desses fatores, ela não tinha expresso no seu texto a expressão fatores de risco psicossociais. Mas ela já colocava claramente que a organização, ou seja, o local de trabalho, deve considerar as condições de trabalho, todas elas, inclusive nos termos da NR17. Qual é a NR17? A NR17 é aquela que trata da ergonomia. E, por exemplo, a NR17, eu gosto até de ler esse texto, porque parece que não está na norma, mas ela está na norma desse jeito. A NR17 visa estabelecer as diretrizes e os requisitos que permitam a adaptação das condições de trabalho às características psicofisiológicas dos trabalhadores, de modo a proporcionar conforto, segurança, saúde e desempenho eficiente no trabalho. Este é o objetivo da NR17. Isso está lá nessa norma já há bastante tempo. Então, a NR17 já trata dos fatores
de riscos relacionados à ergonomia. Todos eles, inclusive os fatores de risco psicossociais. Então, é errado dizer que somente a partir da nova atualização da NR de 26 de maio que esses fatores terão que ser considerados. Eles já têm que ser considerados pela NR1, como está no texto desde 2021. E quando a gente fala de organização do trabalho, a gente está falando de norma de produção, como esse trabalho é feito, o que significa o modo operatório, existe exigência de tempo, o ritmo de trabalho que ele é feito, qual é o conteúdo do trabalho, quais são os instrumentos, quais são os meios que são utilizados, quais são os aspectos cognitivos que podem ou não comprometer a saúde e segurança dos trabalhadores. Isso tudo está na NR17. Isso já está lá, né? Isso já está incluso como obrigação. Inclusive, é interessante chamar a atenção que, pelo NR1, algumas empresas, em algumas situações, elas estão dispensadas de fazer o seu PGR. Mas pela NR17, todas as empresas, mesmo pequenas, mesmo as microempresas, empresas de pequeno porte, com poucos trabalhadores, grau de risco em 2, todas elas têm que fazer a avaliação ergonômica preliminar das situações e condições de trabalho. E isso tem que ser feito já com o intuito, com o objetivo de implantar, de propor, implantar, implementar ações que dizem respeito aos fatores de risco relacionados à ergonomia, de forma a prevenir adoecimento. Então é importante a gente chamar a atenção disso, né, porque isso já está na NR17 e essas empresas também têm a obrigação, mesmo aquelas que não têm obrigação de fazer o PGR. E qual a diferença, então, da nova NR1? É que ela passou a colocar a expressão, esse item que eu tinha acabado de ler, a organização deve considerar as condições de trabalho nos termos da NR17, uma nova NR, incluindo, completa assim, incluindo os fatores de risco psicossociais relacionados ao trabalho. Então, essa é a diferença. Não quer dizer que não tinha obrigação. E aí, a NR1, ela não definiu nenhum método específico para fazer essa avaliação. Existem questionários estruturados, já validados no Brasil, que podem ser feitos. Existem metodologias diferentes. O próprio Ministério do Trabalho publicou recentemente um guia prático, né, de informações sobre NR1. Já está disponível no site do Ministério do Trabalho. E hoje em dia é muito fácil. Quando alguém quer saber, poxa, qual é o texto da NR1, qual é o texto da NR17, se colocar nos buscadores normais que a gente usa na internet, escreve lá, NR1. Normalmente, o primeiro que aparece já é do site oficial do Ministério do Trabalho, e aí, quando a gente chega lá, vai procurar, esse guia já está disponível. Ele foi disponibilizado recentemente, é um guia pequeno, de 18 páginas, se não me engano, 19 páginas, com a linguagem bem simples, né? E que tem lá, tipo assim, como fazer a avaliação, sugestões, não há obrigatoriedade de contratar profissionais específicos, se a empresa pode e quer contratar, não há problema, mas não há obrigatoriedade. E o que é importante, o principal, é ouvir os trabalhadores e trabalhadoras. Não dá para se fazer a avaliação dos fatores de risco relacionados à ergonomia como um todo, dos fatores de riscos em geral, sem ouvir os trabalhadores e as trabalhadoras, né? Então, isso é muito importante. E aí a gente tem que procurar saber, porque às vezes a resistência de algumas empresas em relação à avaliação desses fatores de riscos é porque, infelizmente, algumas empresas entendem que se eu consigo pressionar muito o trabalhador, se eu consigo exigir muito ritmo de trabalho, exigir muito que o tempo dele seja cada vez mais escasso para fazer as coisas, se eu consigo fazer com que esse trabalhador trabalhe online ainda em casa, depois que ele sai do trabalho, que ele fique disponível quase que o tempo inteiro, ali no WhatsApp ou em outros recursos de mídias sociais, eu consigo aumentar a produtividade. Então, talvez essas empresas não fiquem muito satisfeitas quando se fala, não, tem que considerar tudo isso, porque tudo isso pode ser fator de adoecimento. Então, o que a gente propõe, o que propõe a CNR, o que se propõe em relação a termos de fiscalização, é que se promova um ambiente de trabalho que não permita, não recompense a violência e o assédio moral, o assédio organizacional, que tenha um ambiente civilizado e não um ambiente hostil, que tenha um ambiente inclusivo e não discriminatório, que incentive a colaboração do trabalho em vez da competição entre as pessoas e que tenha uma clareza na comunicação dos seus objetivos
e que isso possa ser feito com todas as pessoas, entender a ideia da empresa em relação a construir um ambiente saudável, um ambiente bom de se trabalhar. E com isso, sim, prevenir doenças e adoecimentos. Porque não se pode pensar que você vai prevenir o adoecimento somente dizendo para a pessoa, olha, vamos aí fazer meditação, vamos fazer yoga, vamos fazer relaxamento, vamos fazer tal e tal, e manter uma situação de trabalho completamente hostil. Então, na verdade, tem que se manter, tem que se procurar um ambiente de trabalho mais saudável. Mas eu queria parar aqui, porque certamente vão surgir dúvidas ou questões, e depois a gente pode falar mais em relação aos fatores de risco psicossociais, e pode até, discutir um pouco mais como é a prática, o exemplo de como a coisa acontece, de como se faz fiscalização. Tá ok, Paulo. Paulo e Diego, só para trazer uma ilustração que o Paulo falou, né, sobre a questão de que hoje nós temos, no caso, o ano passado, foram 472.328 afastamentos relacionados ao trabalho, e desses 472, apenas 9,8 mil eles tiveram o benefício B91, ou seja, que é a constatação de que aquele adoecimento ele estava relacionado ao trabalho. Isso não é nem, acho que é 0,02% da totalidade desses afastamentos. Então, é muito gritante mesmo a subnotificação quando a gente fala de adoecimento, os fatores de riscos psicossociais, no caso, adoecimento mental, especificamente. E eu trouxe isso também porque, além dessa chefia que eu exerço hoje aqui no estado da Bahia, eu também sou do projeto Caminhos do Trabalho, Caminhos do Trabalho Brasil, né, que é um projeto que é realizado por diversas universidades que compõem hoje o projeto, e grande parte, talvez 50% a 60% dos atendimentos do projeto que tem negativa de emissão de CAT pelo empregador está relacionado aos riscos psicossociais, a esse não reconhecimento desse adoecimento do trabalhador e não reconhecimento desse nexo daquele adoecimento com o trabalho. E muitas vezes, inclusive, situações que estão até caracterizadas e farta doutrina, também no nexo epidemiológico, e não há esse reconhecimento. Então, existe também uma própria estrutura, uma deliberalidade, muitas vezes, da organização, dos empregadores, de não reconhecer esse adoecimento e não garantir os direitos que esses trabalhadores e trabalhadoras têm em função do adoecimento laboral. E aí vão gerar outras várias situações dentro do próprio ambiente de trabalho, que são fatores, inclusive, de discriminação, e que muitas vezes é quando chega a esse ponto de um assédio muito mais forte e discriminação em função desse adoecimento, que às vezes a gente chega a ter conhecimento por meio de denúncias dentro da inspeção do trabalho. Né? Então, assim, eu quis trazer isso para mostrar o quanto a subnotificação é marcante quando a gente fala desse tipo de adoecimento decorrente da atividade profissional. Muito bem lembrado, Lidiane. Paulo, eu tenho uma pergunta aqui, que eu acho que é uma pergunta que pode estar relacionada aí com os profissionais da área de segurança e saúde, que vão fazer esse trabalho nas empresas, se existe alguma ferramenta específica para fazer essa avaliação dos riscos, identificação dos perigos e avaliação dos riscos. Existe alguma ferramenta específica que possa auxiliar, de repente, um questionário aplicado ou uma observação mesmo do ambiente de trabalho? Existe alguma ferramenta que seja mais indicada? Ou isso vai depender de cada situação, de cada contexto? O que você nos diz sobre isso? Diego, existem sim ferramentas, né? São ferramentas de uso até internacional, mas já traduzidas para língua portuguesa. E aí, quando fala língua portuguesa, não só língua portuguesa, mas com português falado no Brasil, porque é importante, quando você quer caracterizar algumas situações, então não adianta você usar termos que não sejam conhecidos. Então já tem estudos validados de alguns desses, né? Por exemplo, um questionário que foi desenvolvido pelo Ministério do Trabalho em inglês e que tem algumas perguntas. São perguntas do tipo, você tem tempo suficiente para desenvolver suas tarefas? Qual ritmo você desenvolve suas tarefas?
Você tem a oportunidade de participar na organização do seu trabalho? Então, são perguntas desse tipo, e aí tem uma resposta que as pessoas fazem, e depois tem um score a partir dessas respostas. Só que a nova NR1, ela optou por não definir, não determinar nenhum método específico. Isso fica a cargo das empresas de escolherem. Se escolherem, por exemplo, de fazer questionários, esses questionários têm que fazer essa validação interna nas próprias empresas também. Tem que retornar aos trabalhadores para validar essas informações, para poder verificar se foi exatamente isso. É importante, Diego, que para que seja válido, de fato, os trabalhadores se sintam confortáveis e seguros em prestar as informações de forma confidencial, de forma de que eles não vão ser retaliados porque prestaram as informações em relação àquela circunstância, àquele aspecto. Então, isso tem que ser feito. O anonimato. Mas é muito bom ressaltar, anonimato. É muito bom ressaltar de que a norma não definiu. Então, se a empresa quiser fazer de uma outra forma, esse guia que eu citei, que está disponível na internet, né, na página do Ministério do Trabalho, ele sugere algumas formas também de fazer isso, né? Então, procurar saber como é que é feito o trabalho, qual o ritmo, se as pessoas conseguem ou não alcançar as metas. Então, assim, tem algumas sugestões que são feitas, né? E as empresas podem fazer essas adaptações, e sabendo que isso vai variar de empresa a empresa. Empresas de menor porte não pode investir tanto, mas tem como fazer. Aquela empresa maior que quer fazer de uma forma diferenciada também pode. Isso está em aberto. A norma não determina uma metodologia específica. Está em aberto, mas a grande palavra, a grande chave é ouvir os trabalhadores e trabalhadoras. Tá? Não adianta se tentar chamar um grande consultor ou consultora que entenda muito, mas que queira passar a sua opinião sem ouvir exatamente a opinião de quem trabalha naquele local. E a própria Então, gestão dos riscos ocupacionais, a sua essência, né, Paulo? Inclusive na NR1, ela preconiza que todo o processo de gestão dos riscos ocupacionais necessita da escuta dos trabalhadores. E esse ainda é um dos riscos que estão presentes no ambiente de trabalho e um dos riscos que precisam dessa escuta. Eu só quis fazer um adendo aqui, Diego, porque, inclusive, na apresentação que o Paulo fez para o corpo técnico aqui, o corpo fiscal, eu trouxe essa questão porque me preocupa realmente que algumas ferramentas que venham a ser utilizadas pelos empregadores, né, nesse processo de gestão dos riscos psicossociais, elas sejam utilizadas como ferramenta de discriminação prévia, né, desses trabalhadores. Então, essa questão de garantir o anonimato, não só garantir o anonimato, garantir, inclusive, que esses trabalhadores tenham a noção de que aquelas informações que eles prestarem, elas não vão se voltar contra eles, né, e se transformar em mais um fator de risco, né, por medo de perder o emprego, por medo de retaliação interna, por medo dos colegas também perseguirem em função das informações que forem prestadas, porque a gente está falando também, quando a gente pode falar de assédios em diferentes níveis, e isso também está relacionado com a interação entre colegas. Se a questão mesmo, inclusive, de relatar que já está passando por um processo de adoecimento, se isso não pode gerar um fator discriminatório dentro do ambiente de trabalho, levando, inclusive, a situações de não contratação, quando da aplicação prévia de alguns questionários, ou até mesmo de demissões no processo de avaliação e gerenciamento dos riscos psicossociais. Então, assim, isso é importante, eu entendo que é importante deixar destacado, porque é algo que a fiscalização também deverá enfrentar, né, que já enfrenta, mas que deverá enfrentar aí, tendo em vista esse maior falar em relação a isso, né, essa divulgação ampla e de como é que vai ser realizado isso pelas empresas, porque essa divulgação ampla, ela leva ao conhecimento maior da sociedade, mas também a gente está vendo aí um boom de cursos, de metodologias, de fórmulas prontas que estão sendo apresentadas e que tem que ter esse cuidado para que não seja mais um fator de risco dentro do ambiente de trabalho. Ótimo. Então, para deixar bem claro aqui para quem está nos assistindo, essas ferramentas, elas serão escolhidas pelos profissionais de segurança e saúde do trabalho das empresas e eles que vão determinar quais são as melhores ferramentas, não é isso? Exato. Para a avaliação dos riscos e toda aquela etapa do inventário de riscos do PGR, né? E dentro dessa pergunta ainda, muita gente quer saber,
existem profissionais que sejam mais indicados para essa avaliação dos riscos psicossociais? Vocês têm algum acréscimo em relação a isso? De se existe algum profissional que seja mais indicado para essa atividade? Diego, aplicação de testes, né? Assim, vamos chamar de testes psicológicos, né? Até como o nome diz, seriam os profissionais da área de psicologia, né? Mas, obviamente, mesmo na psicologia, tem pessoas em formações diferentes, então teria que ter uma especialização, teria que ter algo voltado mais à questão do ambiente de trabalho. E a gente sabe que, infelizmente, em todos os campos, não na psicologia, em todos os campos da área de saúde, o ambiente relacionado ao trabalho, ele, em geral, não é tratado como prioridade. Então, assim, por exemplo, alguém que faz a formação em medicina, são poucos aqueles que se interessam pela medicina do trabalho, ou quando eles se interessam, não é exatamente pelo campo em si, mas às vezes por conta de exames, algumas coisas que podem se fazer, tal e tal, tal e tal. Então, a parte relacionada ao trabalho da saúde, geralmente não é priorizada, a gente sabe disso. Então, é importante que sejam profissionais que estejam ambientados, né, que estejam ambientados com o trabalho, ambientados com a relação do trabalho, que saibam discutir o processo produtivo, saibam discutir a organização do trabalho, o conteúdo das tarefas. E uma palavra que nós não dissemos aqui ainda, né, tipo assim, que entenda como avaliar o trabalho real, diferente daquele trabalho que é prescrito. Então, não adianta chegar assim, vamos ver aqui quais são os procedimentos existentes na empresa em relação a isso. Não, tudo bem, procedimentos são bons de serem feitos, estudados, avaliados, mas é importante que você saiba qual é o trabalho real, como aquele realmente é feito, quais são os atalhos necessários para se executar aquelas tarefas, quais são as adaptações necessárias para executar aquelas tarefas. Então, o trabalho real é muito importante para se entender, não só quando, por exemplo, quando acontece um acidente, vai saber, poxa, mas o que aconteceu para que tivesse aquele acidente, mas também em relação ao estudo dos fatores de riscos psicossociais. Então, são situações que têm que ser vistas com bastante atenção. A gente sabe que são processos complexos, mas se houver uma boa vontade por parte do empregador, da organização como um todo, dos profissionais que eles estão, se houver um clima de confiança, né, em relação a isso, certamente as pessoas, os trabalhadores e as trabalhadoras vão participar e sempre trazer bons resultados, boas sugestões em relação a esse ambiente de trabalho. Muito bem, Paulo. Então, como você falou, a avaliação ela busca a atividade real e não a atividade prescrita, né? Ela quer saber o que acontece de fato e não no papel, não é isso? Então, a avaliação ela busca os agentes adoecedores, né? Muita gente confunde achando que talvez aí uma avaliação do médico do trabalho não seria isso, né? Porque não é a avaliação não busca o indivíduo trabalhador, ele busca os agentes adoecedores daquele ambiente, daquele posto de trabalho, daquele setor, não é isso? Perfeito, perfeito. Exatamente. Até porque se você for atrás da doença, você já está partindo já de um processo já atrasado, né? Tipo assim, você já está fazendo uma prevenção no mínimo terciária, ou seja, a pessoa já adoeceu e eu quero fazer um gerenciamento para que esse adoecimento não se agrave e para que outras pessoas não adoeçam. O ideal é que isso seja feito de forma de uma prevenção primária, né? Eu quero saber o que está acontecendo no ambiente de trabalho, quero saber quais são os fatores estressores, quais são os fatores de riscos ali presentes e que intervenções eu posso fazer para que as pessoas não venham a ter sofrimento mental, não venham a ter adoecimento. Mas é muito legal que você fale que o foco não é o trabalhador ou a trabalhadora. O foco é o ambiente, o processo, a organização, o conteúdo do trabalho. Muito bem. Nós temos uma pergunta aqui da Isnaia Cardoso aqui no chat. Vamos ler. Enquanto ao assédio, que é um tema sensível e, por vezes, oculto e de difícil identificação, esse tema deve ser tratado no âmbito da NR5, a qual foi alterada com a inclusão desse tema? Em relação ao assédio. Pela alteração da CIPA, né? Da alteração que trouxe essa agora é a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes e de Assédio, né? Isso, na verdade, também, né?
tanto dentro das discussões da CIPA, quanto das discussões quando a empresa tem a obrigatoriedade dos serviços especializados, né, em segurança e medicina do trabalho, que são os SESMs, e principalmente dentro do processo de gestão da empresa, né, nessa questão que a gente está falando da identificação dos riscos, deve ser verificado. A CIPA é um dos agentes complementares, né, e que, inclusive, que possibilita a escuta dos trabalhadores dentro do processo da gestão em saúde e segurança. Né? Então, também, não somente, porque eu acho que o que a Snaia trouxe é que quando ela vem essa alteração, foi inclusive a primeira alteração, é como se fosse uma responsabilidade da CIPA, né, quando veio assim essa alteração, colocando na ideia de que era da CIPA a responsabilidade da verificação, da avaliação, da questão do assédio organizacional, quando na verdade isso é uma responsabilidade da gestão, mas que trouxe também esse complemento no texto da CIPA para dizer que esse assunto também deve ser tratado dentro das comissões internas de prevenção de acidentes, com a participação direta dos trabalhadores e trabalhadoras. Paulo, se você quiser complementar, não sei se eu respondi completamente. Isso, e a NR5, né, a NR1 também trata, como você falou, Lidiane, que tem que ser feito, né, criar canais de comunicação também para as pessoas, para que possam ser denunciadas, né, e apurados esses eventos, né. Isso é importante que aconteça, porque, tipo assim, a CIPA existe nas empresas maiores, né, a partir de 20 empregados, dependendo do grau de risco, mas a gente tem que ter esses mecanismos de proteção para todas as empresas. Então, isso é importante que possa acontecer, inclusive com canais de denúncias que sejam anônimos e que a empresa trate esses eventos. Então, houve já uma preocupação do legislador, tendo colocado isso nas NRs 1 e 5, de prevenção do assédio e outras formas de violência no local e ambiente de trabalho. Certo. Paulo, você falou sobre a avaliação ergonômica preliminar, que mesmo que a empresa não seja obrigada a elaborar o PGR, Programa de Gerenciamento de Riscos, pela NR1, em alguns casos determinados específicos, né, como grau de risco 1 e 2, MR e EPP, que declarem a inexistência de riscos ocupacionais, mas pela NR17, todas elas, independente do porte, de como é a empresa, elas têm a obrigação de fazer a avaliação ergonômica preliminar, que é um documento, né, que vai avaliar os riscos em relação à NR17, que é a ergonomia. Mas nos casos que a empresa está obrigada a fazer o PGR, essa avaliação ergonômica preliminar, ela pode ser, a dúvida de alguns profissionais, ela pode ser integrada ao PGR da empresa? Perfeito. Na verdade, ela deve ser integrada, né, ao PGR das empresas, inclusive ali, tipo, colocando as medidas necessárias, ou seja, aquelas sugestões têm que entrar no plano de ação do PGR, porque a gente tem que lembrar que o PGR tem dois documentos principais, né, do gerenciamento de riscos ocupacionais, o inventário de riscos e o plano de ação. E o plano de ação ele tem que ser detalhado, ou seja, então se foram propostas aquelas medidas, se faz análise ergonômica preliminar para isso. E por que faz essa análise ergonômica preliminar? Né? Porque muitas vezes fica mais caro, mais difícil fazer uma análise ergonômica do trabalho, que aí já é uma etapa mais profissionalizada, com profissionais específicos, que elas passam a ser necessárias em um outro momento. Mas a ideia da NR foi propor isso já inicialmente para todas as empresas, porque muitas vezes algumas medidas são simples, são de fácil execução. E quando é que as medidas simples de fácil execução surgem? Justamente nesse processo de olhar o ambiente de trabalho, olhar a organização de trabalho, olhar as tarefas, ver como são feitas, obter dos trabalhadores e trabalhadoras as sugestões de como podem ser alteradas, que muitas vezes algumas coisas são simples, de fácil execução, e essa avaliação ergonômica preliminar tem esse objetivo para que você possa já implementar as medidas antes que aconteçam agravamentos, doenças e outros processos nesse ambiente de trabalho. Então, tem que ser feito por todos, e quando tem um PGR, tem que integrar o plano de ação desse PGR. Ok. E qual o público-alvo dessa alteração agora feita, né? A alteração que foi feita pela Portaria 1419 do Ministério do Trabalho, 2024, do ano passado, que incluiu essa previsão expressa da avaliação dos riscos, né, psicossociais.
essa alteração, quem é o público-alvo dessa alteração? Muita gente quer saber em relação aos órgãos públicos, né? Como é que ficam os órgãos públicos nessa história? Será se dá para incluir, não dá, tem um regramento próprio? Como é que fica a questão de NR1, CLT? O que é que vocês podem acrescentar sobre isso? Ligiane, pode falar primeiro? Ah, tá. Então, a minha posição em relação a isso, né, Diego, é que a garantia de um meio ambiente de trabalho seguro e saudável, ela é para todo e qualquer trabalhador, né? Qualquer indivíduo que exerça o trabalho dentro do nosso país. E aí a gente vai considerar autônomos, trabalhadores seletistas, vamos considerar servidores públicos, vamos considerar estagiários, toda essa gama de trabalhadores, né, que entregam a sua força de trabalho, precisam ter o seu precisam ter a sua saúde preservada. Isso só vai acontecer se houver um efetivo gerenciamento desses riscos, né, ocupacionais. E eu vou até falar sobre vou trazer um tópico, né, para deixar também registrado, que da responsabilidade nos casos das terceirizações, né? A gente está vendo a questão da terceirização é algo muito forte. Historicamente, no nosso país, em termos de dados, os trabalhadores terceirizados, eles têm uma realidade de maior precarização, e essa realidade de maior precarização, ela também vai se vislumbrar, vai se materializar na saúde, na segurança. Então os riscos de acidente, de adoecimento, eles são maiores em função de uma menor proteção. Então, a alteração legislativa que veio com a reforma trabalhista, né, ela diz que o tomador ele tem responsabilidade direta pelo meio ambiente de trabalho, né? Então, eu só quis frisar isso para dizer que, inclusive, nesses casos de terceirização lícita, em que existe uma empresa principal, uma empresa diretamente, que é licitamente responsável pela contratação dos trabalhadores, até aqueles que tomam esse serviço, né, que contratam essa terceirizada, eles também têm responsabilidade direta quando está exercendo sua atividade dentro ali do ambiente de trabalho do empregador. Então, a saúde e a segurança, ela é universal, ela é para todos, é um direito fundamental, então tem que ser assegurado para todos os trabalhadores e trabalhadoras do nosso país, né? E aí a gente vai utilizar os normativos que façam com que isso seja garantido. Então, é esse meu entendimento, né, da aplicação em função de normativo constitucional, e é isso, minha opinião aqui, que aplica para todo mundo, tá, Diego? Eu concordo Paulo, quer completamente. fazer algum complemento? Não, não há necessidade, eu concordo completamente que a ideia é de proteção a todos e todas, trabalhadoras e trabalhadores, como já fala, né? Tipo, como já está bem claro nesse sentido, né? Mesmo quem contrata, contratantes, terceirizados, os outros profissionais, independente do tipo de vínculo dessas pessoas, tem que ser protegidos todos os trabalhadores. A gente sabe que na Constituição tem essa previsão expressa, né, de que o meio ambiente de trabalho seguro, saudável, rígido, é assegurado a todos os trabalhadores, né, independente se está no âmbito privado, se está no âmbito público. Mas existem alguns órgãos públicos, alguns entes, né, que têm normativos próprios, né? Por exemplo, o Executivo Federal é um deles, né? Nós temos a NOS, que é a Norma Operacional de Saúde do Servidor, e lá eu fiz essa breve pesquisa lá, uma das definições lá nessa norma é de que o risco ele atinge também o nível psicológico e social do trabalhador. Então, isso já está expresso lá nessa norma, né? E querendo ou não, mesmo aqueles entes públicos, e seja qual for a esfera de governo, enfim, se é legislativo, se é judiciário, mesmo que ele já tenha algum normativo próprio, esse normativo tem que ser adaptado a essa nova realidade, né? Porque a NR1, querendo ou não, ela vai servir de parâmetro a partir de agora para todos os demais que tratem sobre esse tema do gerenciamento de riscos, enfim, seja qual for a esfera de governo, né? Então, a NR1, querendo ou não, ela serve de baliza, de parâmetro também para esses demais entes e entidades e órgãos públicos pelo Brasil afora, né? Agora, eu queria saber,
Em relação à fiscalização, muita gente aí está muito receosa, muito... Como é que vai funcionar essa fiscalização? Nós vimos aí que recentemente o Ministério do Trabalho declarou que vai entrar em vigor realmente, 26 de maio agora, mas seria mais um caráter orientador, que esse primeiro ano é para orientar as empresas, como é que vai funcionar, e que as autuações, as punições, se darão apenas a partir de 26 de maio de 2026. Né? Então, eu queria saber aí de vocês, né, como agentes se já tem alguma cartilha ou se isso vai ser realmente na prática, vai ter algum item que vai ser mais verificado, se realmente esse caráter orientador, né, no início, tem muita gente que está perdida ainda, literalmente. Como é que vai funcionar isso? Em termos de informação de gestão, Diego, ainda não foi repassado nada, né, para o setor, e eu não consigo vislumbrar impeditivos de autuação, se não for por meio de portaria, dentro das exceções legais presentes, das possibilidades, né, que possam ser feitas a exemplo de procedimento especial de fiscalização, que eu não sei se enquadraria, né? Então, essa questão da autuação precisa de uma... Primeiro que a gente não tem nada formalizado e encaminhado aos setores, a gente fica no aguardo, né? Mas também eu tenho receios relacionados à possibilidade de descumprimento da CLT, que diz que a cada infração o auditor tem que lavrar um auto de infração respectivo, né? Tendo em vista que não é atividade, que é uma atividade vinculada, que não existe ali uma deliberalidade do FT no processo de lavratura dos autos de infração. E constatando a irregularidade, ele tem por dever legal, por obrigação, não é discricionário, né? Tem por obrigação a lavratura desse auto de infração. Então, eu poderei falar em relação a isso, inclusive suspensão de possibilidade de autuação, e aí no sentido da NR1, apenas quando chegar essa informação oficializada para a inspeção do trabalho. Por enquanto, ainda não tem nenhum documento que determine quais serão os procedimentos decorrentes dessa entrada em vigor, mais um caráter orientador, né, em que pese eu entenda que a ação fiscal por si só ela já é orientadora e que o auto de infração ele não tem apenas o aspecto punitivo, mas também um aspecto orientador, tendo em vista que ele descreve a infração cometida pelo empregador, então ali ele cumpre duas funções, né, uma dupla função. Na verdade, orientador primeiramente, até porque o punitivo só vai acontecer depois do processo administrativo que vai determinar a sanção. Então, de início, o auto de infração, ele é orientador. Então, em relação à informação oficial, não há nada ainda, estamos aguardando as determinações aí das instâncias superiores. Eu queria só complementar, Diego, que, em bem verdade, como eu disse na apresentação inicial, os fatores de riscos psicossociais já estão englobados no texto atual da norma vigente. Ou seja, já existem várias autuações feitas em todo o Brasil em função de não ter elaborado uma análise econômica preliminar, não ter integrado essa análise ao PGR, em relação a não ter considerado os fatores relacionados à ergonomia, de organização do trabalho. Então, esses autos já acontecem, já vem acontecendo. Então, não há novidade em relação a isso, né? O que foi interessante nesse processo é que deu mais visibilidade à obrigatoriedade de se considerar os fatores de risco psicossociais. Essa visibilidade foi dada, inclusive, no sentido de ter a expressão, no sentido de ter divulgação, no sentido de ter tido um aumento muito recente, muito grande recentemente, do número de doenças mentais de afastamentos. Então, essa discussão foi bastante ampliada. Então, a gente tem que aproveitar essa ampliação, não no sentido de, vamos ampliar para poder, criar um medo, um constrangimento, nada disso. É no sentido de criar uma expectativa de prevenção desses fatores de riscos. Criar essa expectativa de que é possível, sim, se proporcionar ambientes de trabalho saudáveis e que sejam produtivos, e mais produtivos ainda, tá? Então, acho que essa discussão tem que ser feita nesse sentido,
e não imaginar que agora vamos criar uma obrigação nova, vamos criar uma situação diferenciada. Agora, todos os fatores psicossociais, todos eles ligados a fatores culturais, externos, a família, a problemas externos, tudo isso, não, nada disso que está colocando o gerenciamento dos fatores de riscos psicossociais ligados ao processo, ao conteúdo, às tarefas, à organização do trabalho, e existem sim medidas eficazes e eficientes de prevenção do adoecimento gerado por esses fatores. Então, acho que essa discussão deve servir muito para isso, e é interessante que se tenha hoje uma visibilidade maior, porque é para isso que se pretende fazer, a prevenção e a promoção da saúde e a promoção de ambientes de trabalho saudáveis. Exato, Paulo. Muito bem lembrado. O objetivo é fazer esse mapeamento no ambiente de trabalho. Não é na família da pessoa, não é a vida em sociedade. Está restrito ao ambiente de trabalho, ao posto de trabalho, ao setor que a pessoa exerce a sua atividade, né? E tem gente que está achando que a coisa é tão ampla que... Mas não, calma. Está restrito aí ao ambiente de trabalho. Bom, Acho que eu acho que decorre muito da individualização, né, Diego? Sim. Quando a gente fala por si só de saúde e segurança no trabalho, a gente já tem um cenário de extrema individualização dos riscos e procedimentos para a garantia da saúde, né, da trabalhadora e do trabalhador. Por que eu estou falando isso? Porque quando a gente fala, geralmente já vai logo. Quando tem lá uma notícia, trabalhador morreu de queda de andaime na construção. A primeira notícia que coloca é o quê? O trabalhador estava usando EPI, o trabalhador não estava usando EPI. É esse processo de individualização, de colocar no indivíduo essa responsabilidade pela preservação da sua vida, né? Da sua integridade. E aí eu também não vejo como algo diferente quando se vai discutir, se falar do adoecimento, aqui no caso, adoecimento mental em si, né? Vir nessa ideia do indivíduo, da existência do indivíduo, da realidade do indivíduo, inclusive fora daquele ambiente. Você não verificar que as questões relacionadas ao trabalho elas estão no processo do indivíduo como um todo, né? E que o foco é relacionado ao trabalho. Aí colocando, como o Paulo já falou, né, a questão das características das relações sociais, o conteúdo das tarefas do trabalho, a gente colocar também jornada de trabalho, que isso é um fator também, a gente colocar a questão da discriminação, a questão do assédio, a gente inserir também o risco de desemprego, a questão também de trabalhadores que estão expostos ao risco ocupacional de forma diária, intermitente, ou então situações de trabalho, por exemplo, que são considerados trabalhos mais indignos, vamos dizer assim, né, gente? Eu coloquei assim entre aspas, porque todo trabalho é digno nessa lógica, mas aqueles trabalhos que são mais, como eu posso dizer, pela sociedade é visto de uma forma mais negativa, a exemplo de pessoas que trabalham com limpeza urbana, né? Com coleta de resíduos, e que esses trabalhadores têm também um alto nível de afastamento por doença e acidente relacionado ao trabalho. Então, todas as questões devem ser avaliadas dentro daquele ambiente e sair dessa ideia da individualização, né? Do indivíduo em si, mas para avaliar a questão do processo de trabalho. É isso. Né? E aí vamos falar, né, de organização do trabalho, de proteção coletiva, no Dia Mundial, né, em memória às vítimas de acidentes e doenças do trabalho. Vamos sair dessa lógica de EPI, vamos sair dessa lógica do indivíduo, vamos sair da lógica de que a gestão ocupacional não é o principal fator para a eliminação e diminuição dos riscos ocupacionais. A gente tem que falar, sim, de organização, de medidas administrativas, a gente tem que falar, sim, de medidas coletivas de proteção, para depois a gente começar a falar do indivíduo em si. Lembrando sempre que a prioridade é a eliminação do risco, não sendo possível a mitigação do risco, a redução do risco, e aí vem ordens de medida administrativa, enfim, lá depois que estão, né, os equipamentos de proteção individual, enfim, mas sempre tem em mente que o foco, o principal é a eliminação ou mitigação dos riscos, é uma das premissas da segurança e saúde no trabalho. Bom, a gente já está atingindo aqui 1 hora de duração, aproximadamente, da nossa live. Eu acredito, eu tenho certeza, aliás, que a gente atingiu, se não todo, mas grande parte do nosso objetivo, que era trazer esclarecimentos sobre esse tema tão importante, que está tão em evidência hoje em dia.
que é a gestão dos riscos psicossociais no trabalho. Eu quero agradecer, em nome do SINAD-DS Bahia, imensamente os nossos convidados, Paulo Conceição, auditor fiscal do trabalho, Lidiane Barros, auditora fiscal do trabalho. Eu passo a palavra para cada um para que façam suas considerações finais e agradeço novamente a participação de ambos e também a participação daqueles que nos assistiram, que nos deram a honra de participar conosco dessa transmissão, seja no ao vivo ou depois na gravação. Muito obrigado também pela participação de vocês e pelo interesse que manifestam ou manifestaram sobre o tema. Paulo, por favor, suas considerações finais. Diego, eu queria também agradecer o convite do DS SINAD para que a gente estivesse aqui falando nesse dia tão importante, de um fator de risco muito importante, muito relevante, que tem que ser realmente gerenciado nos ambientes e processos de trabalho. E, mais uma vez, colocar que a gente deve acreditar, sim, que os ambientes de trabalho podem ser ambientes civilizados, podem ser ambientes colaborativos, participativos e, ainda assim, ou melhor, nessa situação, muito mais produtivos e muito mais recompensadores do ponto de vista de locais que se tenha vontade de trabalhar. Então, a gente deve acreditar nisso, primeiramente, e, em segundo lugar, a gente tem que saber que existe, sim, as formas de fazer esse gerenciamento dos riscos, fatores de risco psicossociais, existe forma de avaliá-los, vários métodos disponíveis, existem guias já que estão sendo feitos, já um guia produzido pelo Ministério do Trabalho, que traz algumas informações. Então, utilizar essas ferramentas, né, e com essa crença de que a gente tem, sim, que prevenir o adoecimento relacionado ao trabalho. Então, minha palavra de muito obrigado e espero que a gente possa alcançar ainda depois mais pessoas, né, em outros momentos, a partir dessa live daqui. Ok, Paulo, muito obrigado. Lidiane. Tá, também é só agradecimento, a oportunidade, a função de estar como chefe, né, às vezes afasta a gente um pouco da fiscalização o tempo todo, né, das possibilidades que a gente encontra no meio ambiente de trabalho, quando interage, inclusive, com os trabalhadores para a fiscalização, mas dizer que existe um compromisso, e a cachorrinha aqui latindo também para participar da live, existe um compromisso do setor de fiscalização e segurança e saúde do trabalho de olhar atentamente para os meios de trabalho que tenha na sua estrutura o adoecimento em virtude dos riscos psicossociais não avaliados e não geridos, né? É um compromisso desse setor, inclusive um compromisso que está sendo estabelecido através de uma maior comunicação com a coordenação que hoje o Paulo está exercendo, que é de combate à subnotificação de adoecimento, com a coordenação de análise de adoecimento e acidente de trabalho, que é da colega Flávia, e com a coordenação de combate à discriminação e pela promoção da igualdade no ambiente de trabalho. É uma coordenação muito grande o nome, mas a síntese é essa do nome da coordenação, que hoje é pela colega Priscila, que está no âmbito do SFIT, que é o setor de fiscalização do trabalho. Né? Então, a gente tem esse compromisso, a gente tem esse olhar para essa questão, para esses adoecimentos que estão presentes, né, no nosso estado. Eu vou falar bem Bahia, porque é o que a gente tem que olhar aqui na promoção da política pública de fiscalização, e que também estamos abertos, o Segu, para debater mais sobre o tema, para poder construir, tanto com trabalhadores quanto com empregadores, as melhores ferramentas, as melhores formas de gestão, porque, assim como o Paulo disse, eu também acredito que é possível um ambiente de trabalho digno e que dê condições de saúde para esses trabalhadores, até porque, como eu falei no início da minha fala, o trabalho é central, ocupa muito tempo da nossa vida, né? Pelo menos 5 dias na semana, 6 dias na semana, e tem até uma discussão sobre essa pauta, né, do trabalho 6x1, que é a nossa realidade do 6x1, então o trabalho ele é central, ocupa muito tempo da nossa vida, então um ambiente de trabalho saudável, e saudável na sua integralidade, sim, ele vai fazer com que a gente tenha uma sociedade mais produtiva e com maior saúde, né, essa questão da saúde como algo muito maior, e com a visão muito mais holística do que é. É isso, obrigada e estou à disposição. Obrigado aos nossos convidados, obrigado aos nossos espectadores. A gente encerra agora a nossa transmissão.